e no dado momento vai acontecer um upside down ali dentro. Vai acontecer uma catástrofe geral e as pessoas que estão ali… evento apocalíptico. Exatamente isso. E as pessoas que estão ali, elas vão ter que sair daquele momento, senão elas vão ser devoradas, talvez, por algumas… Criaturas que foram transformadas naquele momento. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Hoje eu tô com o Cadu Dib aqui do meu lado. E me conta um pouquinho o que você faz para as pessoas que não conhecem o trampo. E eu queria que você começasse falando sobre como foi o processo de criação do Abaddon. O que é o Abaddon, porque eu imagino que muita gente não é do fandom do terror e não sabe o que é o Abaddon, a experiência do Abaddon aqui em São Paulo. Me dá uma pincelada sobre o assunto para depois eu começar a fazer minhas perguntas. Primeiro, queria agradecer o convite. Tô extremamente honrado por isso, de verdade. Não vem pagando de educado, não, que não, eu sou extrema. Eu sou um menino. Ele se transforma. Gente, ele é um dos caras mais ogros que eu conheço. Mentira, que isso? Vamos conversar sobre aquelas histórias com o Rafa que você me contou outro dia? Não posso. Não, brincadeira. Você é um ogro fofo. Você é uma versão brasileira do Shrek, assim… com menos fedido. Muito mais carinho, né? Eu sou muito fofo. Eu sou fofo. Eu gosto de você. É brincadeira. Primeiro eu queria agradecer de verdade. Isso é uma honra estar aqui. Eu acompanho o podcast, eu vejo as personalidades e celebridades que vêm aqui. Eu não sou ninguém, na verdade. Tô aqui Cadu, com você. Não começa, isso, vai. Não, de verdade. Excesso de humildade. Quem não conhece nem ninguém… Você fez uma das experiências mais legais. Ninguém que senta aí não é ninguém. Vamos começar daqui. Ok, já estou mexendo alguém. A nota de corte aqui é altíssima, meu velho. Eu sei, por isso que eu estou honrado de estar aqui. Não, e o teu trampo é muito legal, porque quando a gente fala… e esse foi um assunto que eu acho que é uma linha que conecta esse episódio com o anterior. Eu conversei com o Mauro Souza, que é o filho do Maurício de Souza, e que no final das contas ele tá responsável por tirar as personagens da Turma da Mônica, aquele universo todo, dos quadrinhos e levar para a experiência física multidimensional. Então ele tá fazendo musical, teatro, enfim. Muito legal. Se você não ouviu o episódio anterior, ouça, porque ficou muito da hora. A gente fala muito de experiência nos negócios hoje. E você conseguiu, com Abaddon, fazer uma experiência imersiva de impacto que conecta diferentes dispositivos, teatro, um pouco de cinema, experiências físicas, música, bar, né? Não chega a coquetelaria, mas bar. Que é muito da hora. E eu acho que algumas das experiências e das ferramentas que você usou pro seu negócio podem servir de inspiração para outros negócios que têm a experiência como um ponto central. Por isso que eu te chamei aqui. Porque das experiências que eu vivi nos últimos 2 anos, pós-pandemia, a sua foi a que mais me impressionou a ponto de eu te convidar pra montar um projeto junto comigo, certeza. Né? Sou meio relativamente novinho, tenho 40 anos. Venho da parte de entretenimento já há muitos anos. Desde os 13, 14 anos eu trabalho em entretenimento. Fui mágico de festa infantil, pra você ter uma ideia, lá atrás. Participei de acampamentos, organizei acampamentos. Aí comecei a fazer festa na casa das pessoas. E por aí foi indo na parte de entretenimento. Tive algumas coisas relacionadas a Airsoft, a Paintball. Você ainda tem, né? Tenho. A gente tem hoje 2 campos de Airsoft. A gente mexe com Airsoft. Explica para as pessoas o que é Airsoft, porque eu até te conheci, eu não sabia. Airsoft é uma guerra com arminha de brinquedo. Mais ou menos isso. Né? Mas então, é super séria, né? Super sério. É uma simulação super séria. Você pode tanto levar pra brincadeira como pode levar pra realidade. Então pode dizer assim, tem pessoas que se vestem como soldados americanos ou brasileiros ou o que for e vai com essa mentalidade, e tem pessoas que vão normal, tipo de bermuda e camiseta pra jogar pra se divertir. E no meio disso todo mundo se encontra e se diverte. É uma grande diversão. Tem gente que leva mais pra algum lado de treinamento e tudo mais, e tem outros que levam pra diversão. Então ali no campo você encontra de tudo, né? Tem gente que tem treinamento militar e que vai treinar no Airsoft? Tem gente que tem treinamento militar como polícia, algumas coisas que jogam Airsoft. Ali eles tomam 2 vertentes. Se ele tem um time mais comprometido, mais sério, que quer essa vertente militar, eles tentam militarizar de uma certa forma ali eles. Tem tipo uma casta, né? Como se fosse
dentro do… Uma elite do esporte. Não, dentro do time dele ali. Ele se autotitula o general, capitão, soldado e tudo mais. Tem uma hierarquia. Isso, uma hierarquia. E tem também pessoas que vão pra se divertir. Que aparecem do nada, alugam o equipamento e vai brincar, né? E deixa até uma curiosidade minha. Você tem, dentro dos armamentos do Airsoft, você tem granada, você tem bazuca, você tem equipamentos de diferentes níveis de destruição? Tem mesmo? Tudo. Bazuca? Tem. Tem bazuca? Tem. Sério? Tem, mas sai bolinha de plástico pequenininha, mas de tem 6 bazuca. milímetros. Mas tem. Tem tudo. Tudo que tem no armamento real, tem no armamento de Airsoft. Mas você chega a ter blindado? Tem. Você tem blindado? Pode ter. Pode ter, Metralhadora? mas ele não é blindado. Não, eu né? sei. Ele é eu sei, um carro. Um carro Ele se diz blindado porque tá com a vida mas que fechada. tem uma .50 no alto de bolinha. Tem tudo isso. Pode ter até tanque. Tem gente que tem até tanque de guerra que coloca lá os equipamentos de Airsoft em jogos mais sérios, assim, que eles chamam real action, que eles vão mesmo pra uma reprodução de guerra, alguma coisa assim, eles usam blindados e tudo mais. Tem jogos no Brasil hoje que juntam 3 mil, 4 mil pessoas jogando junto. Cara, é tipo um metaverso. É um metaverso Call of real. Duty, É um Call of Duty real. real. Exatamente. Assim, nos nossos campos é um Battle Royale toda vez, né? Porque você tem 100 pessoas, 120 pessoas jogando junto no mesmo ambiente. Tem missões e essas missões vão sendo feitas conforme… E quais são as regras? Se você sente se você for Toma impactado… um tiro, levanta e sai. Em qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo e também na arma. Na arma também, lógico, mata. né? Porque… Pra você não ter a desonestidade de você colocar a arma pra fora e ficar atirando só com a arma pra fora. Então a gente cria regras pra pessoa não ser desonesta de uma certa forma. Entendi. E também pode machucar o outro. Imagina que você tá aqui, numa esquina, a pessoa só coloca a arma e atira, vai pegar num lugar que possa te machucar. E você chegou a fazer parte Você e o Rafa fizeram parte da seleção brasileira? A gente foi representar o Brasil já 2 vezes em Taiwan. A gente ganhou aqui o Campeonato Brasileiro e foi lá pra Taiwan representar 2 vezes. Qual que é o nome do seu time? O do meu time do Rafa chama-se Academy. Academy, isso. E aonde que começou essa tua pira por Airsoft? Você começou no Paintball? É Paintball. Mas a fonte é o Paintball e depois vem o Airsoft? Sim, pra mim foi. E por que eles se separaram? Na verdade não se separaram, nunca foram juntos. Eles se odeiam, na verdade, né? Então, me conta por quê. Conta, é uma… Besteira sempre. Não posso falar palavrão, mas é uma pode besteira. Pode falar, é uma bosta. É uma babaquice do caramba. Uma babaquice. Mas por Porque quê? assim, tudo pra mim é um esporte de tirinho. É um esporte de tiro. Que a gente brinca, os meninos. Que você brinca desde criança. Todos os meninos, meninas brincam desde criança esporte de tiro. Vinha desde o pipoco, lembra? Que era um cano com uma bexiga atrás que jogava feijão. Sim. Aí depois vem a arminha de espoleta. Aí vai crescendo e deixando um pouquinho mais sério. Essas brincadeiras mais sérias. Eu comecei no paintball, muito tarde, na verdade. Eu comecei com 25 anos. Comecei bem tarde no paintball. E apaixonei. E aí eu comecei a jogar vários campeonatos. Ganhamos o Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro. Já fui representar o Brasil lá fora também, várias vezes. Você é aqui de São Paulo? Sou de São Paulo. Sou de São Paulo. Então a gente começou nessa brincadeira. Conheci o Rafa jogando paintball, pra você ter uma ideia. E aí… O Rafa, pra quem não sabe, eu vou falar muito toda hora sobre ele. Ele é meu marido, né? Não, na verdade, brincadeira. É praticamente. É meu irmão. É praticamente um irmão, assim, na verdade. Todo mundo acha que a gente é um casal, mas eu sou casado e ele também. Então a gente é um casal. E aí o que acontece? A gente se apaixonou pelo esporte e foi indo. Em dado momento, a gente falou, poxa, vamos abrir um campo de paintball? Lá atrás, isso. A gente falou, vamos abrir um campo de paintball. A gente já fazia… O que você fazia antes disso? Eu tinha milhares de coisas, né? Então eu já vi em todos os ramos possíveis e imagináveis. Naquela época, a gente tava com um porto de areia, mexendo com um porto de areia. Ah, você me contou essa história. Mexendo com um porto de areia na época da maior seca do Brasil. Foi bom, foi bem inteligente você tirar a areia do chão que precisa de água sem água, né? Mas aí fechou, né? Deu ruim, mas fechou. Quantos negócios você faliu antes do Abaddon? Fali foi 1, 2, 3, 4. 4? Um dói até hoje, um restaurante dói até hoje. Quando o restaurante fecha, dói pra caralho. Tá doendo, tá doendo até acho que dá mais 3 meses, tá doendo. Eu sei. Eu pago conta do Vegas, que foi meu primeiro negócio de 2005 até hoje. Você foi bem longo, na verdade. Imagina, 17 anos pagando Nossa conta. Eu não consegui ser tão longo assim. Eu tô pagando já fazem 5, vai acabar o ano que vem.
Nossa. Mas tirando o restaurante, foi uma das coisas mais lindas que eu já fiz até hoje, pra você ter uma ideia. É no restaurante de quê? Hã? É restaurante de quê? Ele era uma sanduicheria de Você me shawarma com mortadela. Então a gente tinha dentro do shopping em Santa Cruz, no piso do metrô de Santa Cruz, a gente montou uma casinha, um buffet, né? Um stand de shawarma e sanduíche de E por que mortadela. você fala que foi o negócio mais lindo? Porque ele era maravilhoso. Esteticamente. Esteticamente. E a ideia também era fantástica. A parte contábil dele era ótima. Parte de lucro era fantástico. Tudo era bom. E por que ele faliu? Porque a gente abriu. Quando a gente pensou em abrir, foi dezembro de um ano. Fechamos contrato, assinamos. A gente era para ter aberto em fevereiro. Foi abrir fevereiro, março, foi em junho. Foi abrir em junho, porque obras, e a gente tinha uma máquina de shawarma gigante, que ela era fake. Ela era original, só que ela rodava um shawarma. O shopping em si não conseguia definir se eu podia deixar rodando ali sem ter cocção, porque não tinha cocção nenhuma, não tinha nenhum tipo de aquecimento, não ia, porque eu não tinha exaustão na loja, para aquela máquina. Aí ficou uma briga 2 meses, simplesmente por um sim e um não. E eu pagando aluguel, que é caríssimo, e os funcionários segurando também, porque precisava segurar por causa do negócio. E aí, quando a gente abriu, primeiro mês foi fantástico, faturou super bem. O negócio começou a ir super bem. Falou, em 3 meses recuperamos o nosso dinheiro que a gente investiu aqui. E aí, no mês seguinte, veio Dilma, saiu do poder, entrou Temer. Aí paralisou greve de caminhoneiros. Foi a primeira grande greve de caminhoneiros que teve lá atrás. Eu me lembro. E aí, mas a greve de caminhoneiros lá atrás foi bem diferente dessa. Parou mesmo o Brasil durante semanas. Eu me lembro. Eu olhava no piso de metrô que tinha 1 milhão de pessoas passando por dia, tinha 2 pessoas. Eu e o Rafa. Não tinha mais ninguém. E aí ficou assim durante 2, 3 meses. E aí depois entrou a Copa. E aí depois da Copa, que também parou tudo, que tá exatamente como agora, pra mim, pelo menos. Eu não sei contar os negócios aí, mas pra mim… Pra mim caiu demais. Demais. Tudo. Olha, amo o Brasil, quem tá assistindo e tudo mais, mas… Brasil, acaba logo isso, pelo amor de Deus. Ou ganha logo ou sai logo, por favor. Vai. Ganhar logo não tem, vai ser mais um mês desse jeito. Pelo amor de Deus. E aí, veio a Copa, e logo na Copa engatou o negócio da Dilma e do Temer, que a Dilma acho que foi impeachmentada, o Temer entrou, tava indo bem, e aí rolou alguns processos com ele lá, e aí a economia de novo afundou. E aí depois, logo disso, engatou na eleição do Bolsonaro. Foram 6 ou 7 meses… Turbulentos pra caralho. Turbulento não, vazio. Quando você tava… Eu cheguei Mas no metrô vazio? Vazio. Sério? Sério. E aí veio um outro porém. Naquele metrô… lá que o metrô na frente também responde pela economia, né? Se tem pessoas que estão em trânsito é porque elas estão com emprego, elas estão se descolocando. Isso. E aí depois aconteceu um outro problema naquele metrô também. Ali era obrigado a passar por aquele piso para fazer a baldeação. Eles fizeram uma passagem por baixo e aí eles não obrigavam mais as pessoas a passar por ali. Não tinha mais passagem. Entendi. E aí o fluxo caiu 60%. Mas se o negócio era muito bom do ponto de vista de lucratividade e tudo mais, não seria o caso de mudar o ponto? Seria. Não tem lugar lá no shopping, não tinha mais lugar. Mas sei lá, pro metrô… Então, mas aí você pega um ranço do negócio. Entendi. Eu entendo você. Você investe tempo, dinheiro e toneladas de dinheiro, e quando você sai, você tem que pagar pra frente, porque é o que você não usou. Também tem contrato com shopping, algumas coisas, tinha que pagar uma dívida pra frente. Eu paguei o marketing de 4 anos que eu não usei. Tive que pagar o marketing que você tinha, porque não dava pra não pagar. A parte advocatícia também, né? Advogado e tal, tudo mais também teve que pagar. E, enfim, uma trojoba gigante. E aí a gente pegou um pouco de ranço disso. Eu entendo super. E aí, logo depois disso, a gente pagou durante 2 anos, aí entrou pandemia, aí ficou naquele… Não tem dinheiro, porque a gente não faturava mais, trabalhava com entretenimento. E aí ficou nessa. Entendi. E aí, esse foi um dos casos que a gente quebrou. O outro foi o Porto de Areia. O Porto de Areia quebramos porque teve durante 9 ou 10 meses a maior seca que teve dos rios e de falta de chuva, e a gente dependia da chuva. E eu não tinha como segurar um negócio pagando lavra, pagando locação de terra, pagando funcionários, maquinários, que era super caro, de escavação, escavadeira. Aí você tem várias outras coisas que você
tem de dinheiro que você precisa pagar pra manter. A gente preferiu largar o negócio. Entendi. Esse foi um outro negócio. E aí, Mas aí como que vocês chegam no campo de Airsoft? aí a gente tava falando sobre ter e não ter, abrir um campo, porque a gente tinha acabado de fazer um evento gigantesco pra 350 pessoas. E um dia a gente foi num campo e a gente falou, poxa, tá errado aqui, isso aqui pode mudar, tal. Eu sou muito chato. Infelizmente eu sei que eu sou chato pra algumas coisas. E eu gosto de dar pitaco, muitas vezes é pra ajudar, não é pra ser chato, né? Tem muita gente que é babaca. Eu gosto de ajudar. Então eu falo, poxa, tá errado isso, podemos fazer desse jeito. Ah, você não sabe o que você tá falando, você não tem um campo. Eu falei, opa, então tá bom. Saímos dali, montamos um campo. E é um investimento muito grande pra você ter um campo? Porque Não. basicamente ele tá… Você vai pegar um lugar que é bastante aberto, né? Uhum. Eu já fui lá no campo de vocês, é uma fábrica. Era uma fábrica têxtil? Hoje era uma fábrica têxtil. É. E aí você aproveita as ruínas que estão ali. Sim. Que é uma coisa muito bonita, Cadu, porque o projeto, por exemplo, do Rolim, que a gente vai falar daqui a pouco, ele parte de um pressuposto de entender o lugar tal como ele se encontra, extrair a beleza disso e injetar um software, né, que é um conteúdo que rode bem naquele lugar. Exatamente. Aproveitar paredes, aproveitar o lugar, aproveitar exatamente a beleza, né? Coisa linda isso aqui. Poxa, não fica legal montar uma sala de drywall. Não, tem que aproveitar o que tá ali, né? Por exemplo, vou falar um negócio, não sei se eu posso. Quando chegou num lugar ali, a gente falou, poxa, aqui vai ser tal lugar. O Facundo falou, não, aqui a gente vai montar um arco. Porra, é isso. Não vai ter que criar nada, não vai ter que fazer nada. É aproveitar o ambiente e injetar dentro do ambiente aquilo que você deseja. Exatamente isso. É muito bonito. É uma maneira muito… Eu acho que é muito contemporânea até de fazer arquitetura. Usando a arquitetura do lugar tal como ele se encontra, em vez de construir artificialmente um conteúdo que vai precisar de uma puta de uma modificação do lugar, é pensar no conteúdo que fique simbiótico com a arquitetura que já tá ali, entendeu? Ah, que bom que eu tô atualizado, então. Não, super. E aí a gente… Você fez uma pergunta, né? Quanto custa pra montar um campo? Você pode montar com R$0, e ser um campo… Não, R$0 nada existe. R$0, e ser um campo merda e ninguém ir. Ponto. Você simplesmente falar que é um campo. Ou você pode ter uma injeção legal de dinheiro. A gente, pra montar onde você foi, ali custou 420 mil. Não é um investimento Não é um pequeno. investimento caro. Mas não é também… Não é pequeno. Mas a gente tá falando um investimento médio. Se você, assim, tudo depende de quanto ele fatura e quanto ele deixa no bolso no final do mês, né? Então a gente tem que entender um pouco também desse negócio. É que tem muita gente que escuta falando, poxa, 420 mil é muito dinheiro. É muito dinheiro, sim. Só que depende de quanto aquele negócio vai deixar pra você e quanto de esforço isso vai gerar pra você criar aquilo ali. E ele não é muito perecível também, né? Exato. Os custos operacionais são mais baixos. Exato, tem todo esse processo por trás. Não deu certo? Beleza, pega algumas coisas, dos 420 você aproveita 250. Tem armamento, tem bancada, tem madeira, dá pra montar outro lugar ou simplesmente vender e fazer alguma coisa. Não são perdidos, né? Tudo isso. Mas existe é uma coisa estrutura. difícil quando você monta um restaurante, porque muitas vezes você reforma o espaço inteiro e ele fica pro proprietário, né? Eu perdi tudo. Eu perdi tudo também. Todas as operações que eu fechei, eu perdi tudo. Tudo. Eu só reaproveitei uma bancada de inox, pra não falar que não reaproveitei alguma coisa. Teve uma casa de show minha, que eu fechei inclusive na pandemia, por conta da pandemia, que eu investi 2,5 milhões no Conseguiu espaço. Recuperar alguma coisa? Nada. Vendi a cozinha por 3 moedas. Recuperar antes, tô falando de fechar? Não, perdi. Não, a pandemia, a gente tinha aberto o Z lá no Largo da Batata. Tinha aberto o Z, sei lá, 1 ano antes, ou 9 meses antes da pandemia, bateu a pandemia. Quando eu começar a fazer cash, você fala… Não, e aí a proprietária do imóvel também não quis quebrar o aluguel. A gente foi segurando até outubro eu falei, joguei a toalha. Existe uma sacanagem nesse meio de vez em quando, que eu vejo como uma sacanagem. Por exemplo, você se encontrar numa situação muito ruim, que foi a pandemia, e aí o proprietário, ele tem 2 alternativas. Ou ele aceita que você vai diminuir seu aluguel e você vai pagar lá pra frente, ou você faz algum acordo, alguma coisa. E o outro, ela quer subir em cima de você. Pô, meu imóvel tá lindo, cara, ele reformou inteiro. Foda-se ele. E quando voltar a pandemia, eu alugo mais caro pra outra pessoa. Eu vejo isso como… O que é uma grande idiotice, porque proprietário e inquilino precisam ser simbióticos, né? Porque um é um negócio aí do que eu ia outro. chegar agora. Porque isso é horrível, isso. E imagina, se você chegasse pra ela e falar, olha, é 100%, eu pago 30%. Até conseguir respirar de novo. Você se vira pra pagar os 30. Você não vai ser cuzão de não pagar. Você se vira, você vai dar uma apertada aqui, outra ali, você vai conseguir pagar os 30 e vai conseguir manter os seus 2 milhões de investido lá pra depois você tentar recuperar.
do jeito que foi, provavelmente ela falou não. E você falou, pô, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não, virou judicial. É. E aí é uma coisa que vai se arrastar por, sei lá, mais 10 anos até que a coisa se resolva. Nossa, que saco. É um saco. Um saco. Bom, e aí a gente montou o campo de paintball lá atrás. Foi dentro de um convento abandonado. Foi um negócio gigantesco. Foi lá atrás. Foi na Raposo Tavares. Hoje, pra você ter uma ideia, é uma cidade onde é o campo. Tem 1.200.000 metros quadrados. Caralho! Montaram-se 300 torres no ambiente que montamos o campo, que era um convento abandonado. E vocês alugaram o espaço? A gente fez um contrato de locação junto com o proprietário da terra. A gente conheceu o proprietário e conseguimos com ele um acordo junto com o aluguel. A gente, além de pagar um aluguel ínfimo, assim, tipo, sei lá, 12, 13 pau por mês, que é nada. E aí eu tinha lá um segurança, algumas coisas, comparado com o tamanho do aluguel, né? Do local. E aí, o acordo com ele ele pedia o local, eu entregava o local e acabou. A gente achava que ia ficar lá uns 10 anos, ficamos 2 anos e meio. Não. Tinha acabado de investir 120 mil numa sala lá pra fazer uma sala de jogos, super legal. Acontece do negócio, eu não acho que isso foi jogar no lixo, né? Foi jogado no lixo, mas acontece do negócio. A gente dá sorte pros donos dos imóveis que a gente vai, eles sempre vendem logo. E aí, nesse momento, a gente falou, poxa, quando a gente entrou com o campo de paintball, a gente chegou lá, fez o campo pra paintball. Na segunda semana, chegou uma galera de Airsoft e falou, pô, posso jogar Airsoft aqui? Eu falei, mano, o que é Airsoft? Nem sabia o que era Airsoft direito. Eu falei, pô, pode. De repente, tinha 60 pessoas jogando lá. Eu falei, nossa. Ele falou, posso vir amanhã? Pra jogar o quê? Airsoft? Pode. Mais 70 pessoas. Eu falei, pô, peraí. Já começamos a deixar o paintball de lado, da parte comercial. E por que são núcleos completamente separados? Totalmente diferente, porque eles acham que é totalmente diferente. Começa pelo tipo de armamento. Eles falam que o armamento de paintball é coisa de Power Ranger. Que é tudo coloridinho, não sei o que lá, e parará. Enquanto do Airsoft, ele é mais realista. Mais realístico. É bem mais realista, assim, o negócio e tal. Eu já vi umas armas de Airsoft, elas realmente parecem… Parece muito. Se não tiver ponta laranja, algumas você fala, poxa, é real. É real. Principalmente as pistolas. Elas têm umas características, assim, de reproduzirem as armas originais, né? Você consegue, sei lá, Você consegue uma AK-47 de Airsoft? Sim. Você consegue, né? Reproduzir esse tipo hoje em dia, uma de arma de fogo você não consegue. Né? Então, mas o cara tem muito colecionador no Airsoft também. Assim, e aí… No Airsoft, ele tem muitos públicos diferentes e pessoas diferentes. A gente tem desde colecionadores, jogadores, entusiastas, caras que querem treinar, caras que querem se divertir. E uma molecada que não tá nem aí, que é só jogar e atirar no outro. E brincar. Então tudo isso se converge dentro do campo. E acho que isso que é o legal do negócio. Né? E quando a gente começou meio que no Airsoft, era um negócio muito fechado. Assim, tinha grupos muito fechados. A gente falou, vamos colocar pé na porta e vamos abrir pra todo mundo. Tinha alguns campos que já estavam fazendo isso. Aí se tornou mais fluido isso daí. Todo mundo começou mais a abrir as portas do Airsoft. Porque antigamente era um negócio muito fechadinho. É réplica de arma, não tem uma legislação, alguma coisa. Não, nunca foi isso. Na verdade, as pessoas criam algumas lendas em cima de algumas coisas que não devem. E nesse campo de Airsoft, que era dentro de um convento abandonado, a gente fez, em parceria com uma outra pessoa, um escape game. Na época que começou o escape game rolar. Agora que quase metade do podcast já rolou e a gente vai começar a falar da parte que nos interessa. Aí eu falo demais, cara. Não, relaxa, tá tudo certo. Tá tudo muito interessante, tô amando. E aí a gente montou o escape game lá. E a gente é apaixonado por jogo, eu e o Rafa. A gente ama esse negócio. Né? O Airsoft não deixa de ser um jogo, né? Porque tem estratégia, sim. Tudo que é relacionado a jogo a gente gosta. Tudo. Jogo é uma das atividades humanas mais antigas, cara. Se não fosse pelo jogo, a gente não existiria. E mais legais, né? Tirando o sexo, talvez, que todo mundo ama muito, mas o jogo é muito legal. Várias vezes eu trocaria uma trepada por uma partida de Ludo. Nossa, Ludo. Um board game gostoso, né? Ou sei lá, uma partida de God of War que eu tô jogando agora. Tá gostando por falar nisso? O Ragnarok? Tô.
Tô. Dizem que é o melhor de todos, né? Eu não sei, eu tô Mas ainda não bem tem no mais começo. aquele matar, decapitar, matar, passa um negócio, eu quero matar todo mundo. Não, Não tem mais não, isso. agora Tem tá um storytelling mais… E os boss, os chefes são mais difíceis. Ah… Eu tô meio que passando… E o moleque tá mais chato. Tá adolescente, né? Mas ele ajuda mais. Tá chato pra caralho, pra falar a verdade. Você já jogou? Já. Terminou? Não, eu não tenho Play. Eu tô postando… Xbox? Não, no Play No PC 4. mesmo? Então, no Play, não tô com Você Play. tá jogando o quê? No PC? Eu joguei na casa de um amigo meu, joguei no Play 5 e eu curto mais PC. Eu prefiro muito mais raiz. PC. O mouse e teclado ali é muito melhor do que controle. Eu não consigo me adaptar ao controle. Eu sou no telão pra caralho, eu sou do PS. Ainda tô no PS4. Já compro o PS5 já. Não. Já sei um presente de aniversário, que é bom pra você. PS4, primeiro que não encontra o 5, é difícil de encontrar, tá difícil. Fica tranquilo. E o 4 tá… Sabe quando você fala, o 4 ainda não importa, se o jogo é uma bosta, a narrativa do jogo é uma bosta, a mecânica do jogo é uma bosta, o 5 não vai fazer nenhuma diferença. Concordo. Não, mas bom jogo… Mas ele roda mais fluido, é melhor a tela. Isso é pra purista. Eu sou jogador eventual. Vai, segue. Senhores, presente de Natal pro Facundo. Eu vou adorar, digo. Eu tô falando, já vocês que pensem que é difícil dar um presente pro Facundo, descobri em 20 minutos. Tá ótimo. Aí, vamos lá. Aí montamos escape game. Montamos mais alguns. E a gente começou a mexer com shopping. Mas o roteiro dos escapes eram todos de vocês? Não. Do primeiro que a gente fez, não era. Que foi o Campanário. A gente fez em conjunto com uma outra empresa, com outra pessoa. Ele trouxe uma ideia original que logo a gente falou que não gostava. Trocamos, fizemos um outro que foi… chamava o Campanário, que era em cima do Campanário, que era no Campanário mesmo. Que tem tudo a ver com o ambiente, a estrutura. Você fazer um merge de histórias e tudo mais. Foi um sucesso. Foi um escape game de 2 horas, foi fantástico. Acho que até hoje foi o melhor escape game imersivo que já teve. Montamos outros escape games aí, só eu e o Rafa aí. A gente montou a história, montava tudo. E a gente foi pro shopping. Quando a gente foi pro shopping, a gente desenvolveu um negócio que não existia, que era stand de tiro de airsoft, sabe? Os primeiros stands de tiro de airsoft eram nossos, meu e do Rafa. A gente chamava Manda Bala, lá no shopping Tamboré. Aí deu super certo, depois a gente vendeu também essa operação. A gente saiu da operação e acabou vendendo ela. E nesse mesmo momento que a gente abriu o stand de tiro, a gente abriu um escape game no shopping também. Foi acho que o primeiro ou o segundo escape game dentro de shopping. A gente montou 4 salas. E aí, nesse momento que a gente se envolve com shopping, você começa a montar outras coisas dentro do shopping. Começamos a ter brinquedos gigantes dentro do shopping. Praças de evento com brinquedos e fazer. Foi que a gente começou a se envolver bastante com o shopping center. Em dado momento, a gente olhava pro shopping e falava, poxa, aqui não tem nada de entretenimento legal. Aqui é sempre mais do mesmo. Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Você tem ali piscina de bolinha, você tem pula-pula, você tem alguma coisa. Não tem alguma coisa… Pô, vamos montar uma casa de terror no shopping? A gente escreveu umas 5, 6 operações legais pra fazer. Diferentes do que existem. A gente leva com a gente um lema muito legal, né? O arroz com feijão todo mundo faz. A gente quer fazer algo diferente. A gente quer dar um toquinho apimentado, quer dar um toque diferente, coisa que não existe pra fazer acontecer. E aí a gente escreveu essas operações e veio tudo. Veio pandemia, veio problemas e veio… Isso vai pra fundo do armário, né? E aí a gente montou um campo de airsoft depois disso. E no meio, depois quando voltou tudo isso, começou a voltar a pandemia, começou a voltar essas coisas, a gente ia fazer o Halloween dentro do campo de airsoft. Falou, pô, vamos montar o Halloween? Puta, eu e o Rafa, a gente mais do mesmo, a gente não gosta. Então, se vai montar o Halloween, tem que montar uma puta festa de Halloween. Tem que ser um negócio diferente, com ator, com experiências, coisas que a gente gosta de experiência. A gente gosta de mudar a visão das pessoas por aquilo que elas estão fazendo de alguma forma. Então, o nosso campo de airsoft, ele foi montado em cima disso. E montado em cima do COD, do Call of Duty. Que as pessoas tinham uma experiência diferente. Existia o gulag dentro do campo, fazia um negócio diferente. O cara morria, ia pro gulag pra tentar voltar. Era tratado diferente. Existia toda uma experiência diferente já lá atrás. Já tinha até um flerte com RPG. Muito, eu sou nerdola, né? Adoro RPG. O Rafa odeia, né? O Rafa, você fala que eu sou ogro, o Rafa é o mais ogro de todos. Ele odeia qualquer tipo de jogo, assim… de nerd, não sei o que lá, ele fala, pô, puta nerd. Eu sou um puta nerd, mas ele vive com nerd o dia inteiro e ele faz coisas de nerd o dia inteiro. Ele é aquele cara que
se esconde um pouco atrás de uma barba gigante e um olhar mal encarado, talvez. Eu sei. Eu chamo ele um pouquinho de grumpy. Ele é um pouquinho grumpy. Não é? É, um pouquinho. Ele fala que eu sou. Não. Ele fala, Cadu, você, todo mundo fala. Não, Rafa, é você, eu sou um amor de pessoa. Não sou um amor de pessoa. Aí, beleza, fomos lá. Aí, dois sócios nossos falaram, pô, vamos montar. A gente falou, poxa, mas tem um negócio muito legal que a gente quer fazer. Que se chama Abaddon. Que foi quando começou a surgir o Abaddon. Eles falaram, o que é isso? A gente mostrou, eles falaram, mano, isso é uma maluquice do outro mundo. Vocês acham que é possível isso daí? Eu falei, cara, eu acho que vamos tentar. Aí eles falaram numa noite, vamos montar. Na semana seguinte a gente já tinha local alugado, começamos a fazer reforma. Que era a fábrica têxtil. Que é a fábrica têxtil. Hoje tá o Abaddon. Que é hoje tá o nível manicômio. 3. O manicômio e o ponto de encontro do nível 3. Do nível 3 e o Airsoft. E o Airsoft de Speedsoft, na verdade. Que é uma área mais competitiva do Airsoft. Que a gente trouxe uma franquia… da gringa, né? Da gringa, exatamente. Pra cá, que é uma franquia competitiva, chama Speedsoft. 5 contra 5 Counter-Strike. Entendi. E aí a gente montou o Abaddon, que a gente juntou várias coisas malucas, né? Na verdade, a gente juntou um pouco de teatro, muito próximo da pessoa, não é aquele teatro clássico, né? Palco italiano, né? Não. A gente montou um teatro que você… Bom, eu vou chegar em você. Não, calma, agora, antes de você entrar no Abaddon, deixa eu passar o Abaddon da minha perspectiva. Tá bom, vamos lá. Né? Eu vou contar essa história aqui pra todo mundo entender como que a gente ficou sócio. Eu tô lá em dezembro do ano passado e tô procurando coisas pra fazer com a Pina. Gosto muito de filme de terror com a minha filha. E é engraçado porque muitas pessoas falam assim, porque filme de terror… Eu não assisto gore com ela. Mas eu não quero que minha filha cresça com medo de vampiro, de múmia, de demônio. Eu quero que a minha filha tenha medo de gente, é uma mulher, né? Então eu sei como faz mal, especialmente para mulheres, o medo do espírito, o medo do fantasma, o medo… Você fica com medo e o medo é um imobilizador. Então, de alguma forma, eu uso… Porque para mim, filme de terror, demônio, fantasma, vampiro, múmia, zumbi, são prolongamentos dos contos de fada. São os medos que a gente tinha do lobo mau quando a gente era pequenininho, É isso aí. que se perpetuam na vida adulta. Que são também, são alegorias sobre os grandes medos do homem, enfim, né? Então eu assisto filme de terror com minha filha desde pequenininho pra explicar pra ela que, bruxa, fada, lobisomem, vampiro, zumbi, fantasma, demônio, tá tudo no mesmo lugar. Entendeu? Tenha medo de gente. As pessoas, especialmente os homens, que vão ser capazes de te fazer mal. Dessas coisas não. Então são todas alegorias. Aí, enfim, a gente assiste filme de terror. Pina é ótima. E o filme predileto dela é O Exorcista. Na vida. Olha o bom gosto dela. Ela ama O Exorcista. A gente dá risada, a gente pausa, critica a maquiagem, fala, esse efeito tá uma bosta. Também, coitada, né? Foi feito lá atrás. Cara, eu vejo filme de terror com ela. É o nosso momento pai e filha. A gente tava vendo o Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro na Netflix. Foda. Assista, foda. Você gosta de uns trecheira também. Não é trash, não. Não, mas o Exorcista é meio… Você acha o Exorcista daquela época trash? Eu acho meio daquela época eu acho. Você acha trash? Não, eu não acho ele… Ele não se classifica como trash, mas ele é um pouco trash. Exatamente pela falta de tecnologia. Mas na década de 70, então, exatamente. O Iluminado, isso aí. O Iluminado pra mim é o filme predileto. Eu fiz o Arcos… Somos dois. O Arcos é uma homenagem ao Iluminado, né? Então ela ama filme de terror. Enfim, aí eu tava procurando experiências de terror e te juro, foi assim, procurando, caí numa página, acho que era uma… Eu não sei se… Eu não me lembro. Era alguma coisa do tipo… Experiência, ou manicômio abandonado, Abaddon, abre em São Paulo, não sei o quê. Vocês estavam com 2 semanas de abertura. É isso mesmo, você foi earlier total. Assim. Foi muito no começo. Eu entrei no WhatsApp, porque a venda era por WhatsApp, e a pessoa que me atendeu falou, a gente tá com… As reservas estão esgotadas semanas à frente. Mas se surgir uma vaga, eu vou com você. Surgiu uma vaga num domingo. Olha aí. Subi no Uber, fui eu, o Nepal, que é meu amigo lá do Rio de Janeiro, e a Pina. A gente chegou e eu entrei assim, olhei aquela rua erma, assim, aquela fábrica abandonada. Eu falei, esse bagulho aqui tá parecendo de verdade. Eu tenho um olhar muito crítico com relação à qualidade de produção, né? Eu já fiz teatro, enfim. Falei, esse bagulho aqui tem um lance de verdade. Que é uma coisa muito legal que vocês fazem,
que é muito diferente de outras produções, é que tem uma verdade de fã. Tem uma paixão de quem ama fazer aquilo, de quem ama mesmo. Né? Tem um artesanato, tem uma vida que tá ali. É muito diferente de você consumir uma experiência de terror de uma corporação e você consumir uma experiência de 2 nerds, ou 3, 4 nerds que estão ali se juntando e fazem aquilo porque gostam do assunto. Esse é o maior dos elogios que existe na face da Terra. Mas é verdade, porque tem uma verdade, e essa verdade é que te diferencia uma experiência como o Abaddon de uma outra, qualquer experiência de terror que eu vi na vida. Você tem alguns casos na gringa, por exemplo, como o fandom de terror é muito grande, você tem aquelas haunted houses, né, as casas mal assombradas. Que você foi em várias. Fui em várias, e quanto mais verdadeiro, quanto mais o dono é fã de terror, e é muito doido, né, porque o terror, o porn, as experiências BDSM, eles têm um nível, tem um lugar onde os fãs de terror se encontram, né? Muito. É uma coisa muito... É muito louco isso. É muito louco, porque o filme... Eu não imaginava isso. Nem eu. Porque eu também nunca conheci muitas outras pessoas que gostavam de terror. Sempre foi uma coisa que eu gosto de assistir desde pequenininho. E é um lugar assim que é meio que exorcizar a morte, né? Você transformar os teus maiores medos em fantasias que você pode... É uma forma de você se vacinar contra o medo que é paralisante, que no final das contas te inviabiliza de ter uma vida potente. Se você fica com medo, você fica parado. Se você tem coragem, você tá no fluxo. E o terror é uma maneira de... O terror eu falo muito que existem princesas, fadas, duendes para as crianças. E pro adulto, o lúdico do adulto é o terror. Eu sempre falo isso pra Pina. É uma maneira dos adultos continuarem fantasiando com os seus seres fantásticos de quando eram pequenos. É isso aí. Era exatamente essa narrativa que eu uso pra Pina. Bom, cheguei lá, a Pina não se caga pra nada, Cadu. Eu tava lá. Você tava no dia, eu nem sabia que você era o dono do Abaddon. Imagina, eu não sabia. Um louco sentado no sofá. Com cara de mal, né? Eu olhei e a Pina começou a se cagar. Mas você sabe por que ela começou a se cagar? Por conta do waiver. Do contrato que vocês tinham assinar, que podia ter. Ela leva tudo muito literal. Falei, papai, os caras vão me machucar. Eu falei, Pina, você acha que os caras vão te machucar? Eu nunca te deixaria, nunca te arriscaria. Confia no papai, você vem no meu colo. A Pina ainda era criança. Porque hoje era uma púbere, mas naquela época ela era criança. Então você vem no meu colo, eu conseguia levar a Pina na coisa e tudo mais. Bom, beleza. Passei pelo bagulho, a gente entrou, né? Você deu, você foi muito gentil, porque ela não podia nem entrar, era 16 anos. Sim, não pode, não podia. Eu falei pra ela, Pina, fica comigo. Peguei ela, fiquei com ela. Você vê, ela era menorzinha, assim. Aí ela falou, eu falei, Pina, você quer ir? Ela falou, eu acho que eu quero. Eu falei, então tá bom, então toma. Aí a gente foi, aí eu levei um choque naquela cadeira elétrica. Que cadeira? Choque? Não posso falar. Ai, não pode falar. Não, claro que pode. Não, não tem problema pode. nenhum. Eu falei, filhos da puta. Saiu meio bravo. Saiu intrigado. Não, eu fui falar. Eu cheguei pra você, eu me lembro que eu saí de lá e falei assim, mano, eu tomei um choque. É de 110 naquela cadeira? Ele falou, não, uma bateria de 15 volts. 15 volts? 12 volts, relaxa. Mas é pra ser assim? Não, é assim mesmo, relaxa. Eu saí de lá e eu falei, filhos da puta, que... Me tiraram do padrão. Não, e foi assim, é uma coisa que eu já te elogiei. Vocês conseguiram usar umas tecnologias tipo Teatro da Vertigem, que inclusive veio na nossa conversa anterior aqui com o Mauro. Teatro da Vertigem, que foi um puta de um grupo teatral importantíssimo aqui em São Paulo, que tem o teatro peripatético, imersivo, que você vai, não tem um palco italiano, né? Você vai andando pelas cenas. Vocês fizeram isso... A qualidade de produção, porque os objetos são reais, todos, né? Você é um colecionista também de objetos antigos, né? Que são funcionais. A atuação, o acting dos atores, a qualidade da cenografia, a luz, o storytelling, tudo isso era... Porque se o terror ele é artificial, ele imediatamente quebra o ilusionismo. É isso mesmo. Né? Se você tem qualquer tipo de artificialidade no terror, imediatamente... Não é à toa que aqueles filmes de found footage, que é tipo... atividade paranormal, que você encontrou, é porque aquilo te aproxima de uma possibilidade verdadeira. O tosco, o humano tosco, o granulado, o hiper... exatamente, deixa mais real. O hiper definido te tira do lugar do terror. Por isso que a estética é Super 8 suja e tudo mais. Porque isso é humano. É muito doido isso. Aí eu saí de lá
Cheguei em casa e falei, eu preciso falar com esses caras, que eu tinha o edifício Rolim com o Cairê, né? Aham. E aí o edifício Rolim, que tem é um dos edifícios, é uma das histórias mais legais que a gente tem aqui em São Paulo. Maluca mesmo. Maluca. É o Pujol, é o mesmo arquiteto do CCBB aqui em São Paulo. E o Pujol, ali na Praça da Sé, bem ao lado da Caixa Econômica Federal, montou um prédio que tem um irmão gêmeo em Buenos Aires. Colado. Não, você sabia que ele tem. Eu te contei essa história? Sim. Que um fica olhando pro outro? Sim. Eu preciso ainda para Buenos Aires para visitar o outro A prédio gente do precisa ir lá. Pujol. Vamos lá visitar. Vamos fazer uma peregrinação. Tô louco pra ir pra lá. Quando? Ano que vem, né? Ano que vem? É. Eu já ia falar, mano, semana que vem. Não, vamos. mas minha vida não é ano tão que vem. solta Ano assim. que vem, vamos. Aí um prédio fica olhando pro outro. E o Cairê comprou esse prédio, que é meu sócio no Bar dos Arcos, comprou esse prédio por 3, 4 moedas, né? Pagou super barato no prédio. E aí a ideia era que a gente fizesse um hotel. Eu falei, mano, quem é que vai vir aqui pra Praça da Sé, no estado em que ela se encontra hoje, né? E, infelizmente a gente tem uma crise social na Praça da Sé, tá difícil. Muita gente em situação de moradia de rua, muito dependente químico. Realmente o centro Tá pesado. tá passando por um momento difícil, mas a Praça da Sé é o epicentro desse centro impossível. É o Marco Zero. É o epicentro mesmo ali, né? Puta, cara, o que a gente poderia fazer aqui? Aí eu fui ver o software de vocês e tinha o hardware do Cairê, do edifício do Pujol. Edifício Rolim. Aí eu contratei a Paula Feb, né, que começou a puxar as capivaras ali. Né? E aí a história se desenvolveu, porque aí a gente descobriu que o Rolim foi palco de um monte de tragédia, feminicídio, crime passional, todas essas histórias de um edifício. Foi o edifício mais alto de São Paulo antes dos Martinelli. Durante um tempo. A gente descobriu isso, eu trouxe a história pro Cadu, e aí continua, Cadu, segue você. Não posso continuar daqui. Pode continuar, continua. Aí eu recebi uma ligação. Oi, tudo bem? Sou eu, Facundo. Não, eu te mandei um WhatsApp. Eu pedi o WhatsApp pra atendente. Aí eu te chamei pra você almoçar. Não. Rolou uma conversa antes. Oi, tudo bem? Sou o Facundo, tal. Você não me conhece? Tá aqui quem eu sou, tudo mais, pra lá. Eu falei, oi, tudo bem? Aí ele falou assim, gostaria muito de ser sócio do Abaddon. Falei, olha, infelizmente nesse momento não tem como. Ele ficou bravão. Eu não fiquei bravão, não. Não, brincadeira. Eu pedi pra ser sócio do Abaddon? Pedi. Sério? Sério. Eu não me lembro. Você falou, cara, eu preciso estar junto com vocês de alguma forma aí dentro. Aí eu falei, poxa, eu acho que aqui dentro não dá nesse momento, né? Na época não dava. E aí ele falou assim, então podemos fazer alguma coisa fora? Aí eu falei, claro, vamos conversar, vamos se conhecer. Aí a gente foi lá no Bar dos Arcos almoçar. Em cima lá, como chama? No Bar dos Arcos, lá em cima, mas na recepção. No Salão Dourado. No Salão Dourado. Aí eu falei, poxa, que lindo o lugar. Aí a gente conversamos ali, e dali a gente já foi andando direto pro Rolim. Aí a gente entrou no Rolim e nos apaixonamos. Né? Demais. E aí veio o Abaddon, que é essa experiência teatral imersiva. E depois eu fui descobrir, Cadu, que eu não sabia. Quando eu vi o trampo de vocês, eu não sabia que existia categoria de business teatro imersivo. Do qual o Sleep No More, lá em Nova York, faz parte. E todas as casas de terror, que é meio que como o Cabaré aqui, que também é uma inspiração que eu tenho lá pro Love. Sim. É toda uma nova categoria de negócios, de experiências muito físicas e reais, que remetem para aquela coisa do metaverso, né? Mas é você ser transportado por um mundo imersão, né? De imersão. E que é uma coisa que é muito... você constrói memória, é um produto de um serviço, mas você também tem o Fica token. marcado. Aí você faz o Abaddon é um puta de um sucesso, viraliza, listas com milhares de pessoas em lista de espera e tudo mais. Dali pro nível 3. Dali a gente já tinha o nível 3 escrito, né? A gente já tinha essa operação. Que é uma experiência que eu também passei por ela, uma experiência de submissão. E é como se fosse uma ópera, uma experiência de submissão. Superação e submissão, pode ser. Eu acho que é mais a submissão. Você tem que se superar pra ser submisso. Acho que sim. Mas você tem é quase uma ópera sobre as fobias humanas. Isso. E você tem essa coisa a gente não vai falar porque a gente não vai fazer spoiler, a experiência tá aberta. Eu recomendo muitíssimo a quem estiver ouvindo. Até porque certamente vai ser a coisa mais diferente que você já fez na tua vida. Com certeza. E é muito intensa.
Eu só não te recomendo se você tiver um marca-passo. Pra sofrer Não muito acho a que é muito legal, assim, se você tiver algum problema cardíaco, histórico de problema cardíaco na família. E tem não uma vá. história muito legal também de quando você foi no nível 3 também. Conta, o que foi? Que me deixa muito feliz, até por sinal. Foi com você, uma pessoa que eu não lembro o nome dela. O Ricardo Cruz. O Ricardo, que ele chegou lá e ele falou: o Abaddon é pra criança. Eu já passei por um monte de coisa, o Abaddon é pra criança. Espero que essa atração agora me deixe, como foi que ele falou? Impressionado. Uhum. Eu falei, cara, se você não… Ricardo é cascudo, pra agradar aquele homem Muito. Aí eu falei assim, vamos ver, né? Vamos tentar. E o Facundo foi na segunda turma do nível 3. De teste ainda. De teste. Várias coisas que tem hoje no nível 3 não tinha ainda quando o Facundo, quando ele foi. Eu não vou passar por aquilo de novo. Vai. Mas se prepara que ano que vem você vai. E vai aí, ter nível 4? Na verdade, eu vou explicar, vou só falar essa cena, depois eu vou explicar o que é o nível 3. Acho que é legal pra caramba explicar o conceito do nível 3. E a gente fecha com o rolinho. O que vai acontecer no rolinho? Ótimo. Eu quero a tua descrição do que vai acontecer no rolinho. Full? Full. Tá bom. Full, porque o episódio vai acontecer no final de janeiro. E aí eu acho que tá tudo bem. E é um podcast. Não tá tem problema, certo. não tem problema. Não vai. Então tá bom. O nível 3, aí o Ricardo passou. Quando ele passou, ele já é meio branco, né? E aí quando ele terminou o nível 3, ele tava meio sem palavras, eu posso dizer assim. Tava, puta que eu pariu, o que aconteceu? Que do caralho. Começou a falar um monte de palavrão. Me abraçou. Falou, cara, fenomenal. Acho que foi a experiência da minha vida mais imersiva que eu passei na minha vida. Só um parênteses aqui, o Ricardo foi editor da GQ, né? Que é uma revista super importante ainda no Brasil. Fanzaço de terror. Fanzaço de terror, roteirista de terror, escritor de terror. E um dos caras que mais conhecem terror, das pessoas que eu conheço, é um dos caras que é um especialista, no universo do terror. E ele saiu de lá, e aquele abraço eu senti que foi muito sincero. Pela primeira palavra que ele falou quando eu conheci ele, é uma pessoa que é sincera, ela não ia fazer o que ele falou. Não, o Ricardo não faz média com ninguém. Não faz, zero. Ele pegou, e ele estava, nessa hora que eu vi, ele estava meio que seminu, eu abracei ele, até, por sinal ele estava se trocando. Ele, cara, isso pra mim foi… Até falei com o Rafa, assim, gente, acho que a gente… Conseguiu porque pegamos uma pessoa aleatória, no mundo imersivo do terror, que ele é um cara super ultra, e conseguimos passar o que a gente queria, que é exatamente isso, ficar marcado pro cara. É engraçado, nunca… Você sabe o que é a melhor coisa do nível 3? São as histórias que você conta sobre o nível 3. Essa é a melhor coisa. Você passa por aqueles perrengues e tudo bem. O melhor é você sentar na frente das pessoas e explicar o que aconteceu. E as pessoas às vezes fica com uma interrogação gigantesca e olhando com os olhos desse tamanho pra você. E as pessoas falam, mas você pagou por isso? Mas o que você leva do nível 3, mais além do Tolkien, se você chega no final, são as histórias que você fala. E a maneira como os outros te olham porque você foi no nível 3. Porque te traz um status social, dependendo do grupo onde você tá. Foda. Que, nossa, que é uma história de guerra que você conta. É isso. É uma história de guerra. Porque é uma marcação muito foda, né? É um evento pós-traumático. Eu confesso que eu saí de lá, porque como eu fui com o óleo de seu sócio e mais pra ver toda a história, você já tinha me falado algumas coisas que aconteceram antes, eu já tinha visitado o local antes, então eu já fui um pouco mais, né? Tranquilo. Menos poroso, né? Então eu já sabia o que ia acontecer, guardado as devidas proporções, né? Eu não sabia disso. Algumas coisas foram desagradáveis surpresas pra mim. Não. Mas, não, desagradável porque tem que ser desagradável. É incômodo. Incômodas é melhor. Incômodo é bom. Mas o mais legal foi que eu já falei sobre o nível 3 em palestra. Já falei sobre o nível 3 em roda de amigo. Já falei sobre o nível 3 em um monte de lugares onde as pessoas não têm acesso. E elas não conseguem conceber. Porque hoje tudo é muito baunilha, cara. Não tem nada a ver com a gente. E eu acho que assim, o que aconteceu depois da pandemia é que as pessoas estão precisando se sentir vivas. E o nível 3, ele entra nesse lugar onde as pessoas estão precisando realmente se sentir vivas. Porque a gente, enfim, passou por experiências de quase morte, né? Quase todo mundo perdeu alguém em primeiro ou segundo degrau.
E você tem essa coisa do flerte com… Eu quero sentir na cara. Eu não quero mais ficar vendo Netflix, não. Eu quero sentir… Eu quero estar num filme de terror. Eu quero imergir dentro do universo de eu terror. quero estar dentro de um filme de terror. Eu não quero ter o Black Mirror. Exatamente, na tela, na sua tela, frente. E aí o nível 3, ele foi concebido exatamente para isso. Para você se sentir dentro de um filme de terror e você superar aquilo que você teme. O nível 3, ele na verdade, é um grande psicólogo. Porque muitas pessoas saem de lá chorando. Por felicidade, que conseguiram superar os próprios medos. Que conseguiram se superar. Ali é um lugar de superação. Não é de a gente… vamos fazer terror com a pessoa, dar sustinho, não tem nada disso. É algo bem psicológico e bem de superação. As pessoas se saem de lá mais fortes. Elas entram de uma maneira e saem de lá fortes. Elas saem de lá sabendo que aquilo que elas podem se superar naquele algum momento. E o nível 3, ele é uma atração imersiva que ele vai mudar todo ano. Então, todo ano, né, a gente vai, uma vez por ano, a gente vai mudar ela inteira. Então, você vai, todo ano, ter uma recompensa e uma experiência diferente no nível 3. O nível 3 não é porque ele é um nível 3 de operação. O nome dele é nível 3. E por quê? Porque é nível 3. Não, vai, tem uma razão. Não tem razão. Tem que ter. Você não pode até não querer falar, mas tem. Outro dia a gente conversa sobre isso, talvez. Mas ele é algo que você tem que entrar num subverso, num multiverso diferente, que você entra no covil ali das pessoas que estão ali, você é um escolhido pra estar ali, teoricamente. Porque você tem que ter muita vontade de estar lá. Não é qualquer um que vai. Ali não é pra qualquer um. Não. Né? Ali você tem que ter ser muito porreta mesmo pra estar lá. Até porque o deslocamento é grande, né? Tem uma coisa, não é fácil chegar. Não é um ambiente também bonitinho, não é um shopping, não é uma balada, não é um bar, não é isso, é algo bem diferente. E aí a gente chega no Rolim. Eu acho que a gente pode falar dar um pouco do gosto do Rolim. Pode. A nossa visão quando a gente entrou no Rolim, a gente falou, puta que eu pariu, que lugar animal. Como ele cabe muito com uma história que a gente quer contar. Desde o local que ele está, da época que ele foi criado, o Rolim. Você que tá ouvindo esse episódio, Guga, Edifício Rolim, São Paulo. Só pra você ver o naipe do prédio. É o prédio mais de terror que tem em São Paulo. Na verdade, é o prédio mais lindo que tem. Ele é lindo. Ele é lindo mesmo. ali. Você tem toda a razão. Eu já sonhei várias vezes com aquele prédio e ele é lindo, assim. Ele é esteticamente… É uma década, o quê? De 40, de 50? Não, assim, é anterior, é 20, anos 20. 30. É maravilhoso. O negócio é lindo. É lindo. Aquela cúpula lá em cima, ele tem uma cúpula maravilhosa. Bom, a gente pensou numa história muito legal pro Rolim. Algo que também não existe. Algo que é totalmente inovador. A gente vai montar um jogo de escape. Não é um escape game. Não é isso. Você me ensinou que é um survivor game. É um survivor, exatamente. É exatamente isso. A gente vai trazer pra realidade um survivor. A gente vai trazer um Resident Evil, vai trazer um The Walking Dead do computador, do videogame, exatamente pra vida real. Como é que a gente vai fazer isso lá? Vão ser 7 andares de jogo contínuo. Então a pessoa, ela vai ter uma história, ela vai ter que imergir dentro de uma história quando ela chega lá, que vai ser de uma maneira muito legal. Didática. Fala tudo isso? Pode falar? Pode falar. Ela vai entrar dentro de um museu do Rolim mesmo, das mortes. Vai contar a gente vai contar as histórias das mortes que ocorreram lá, tudo que mais. não foram poucas, tá? Porque foram 7, 8, é isso? Não, foram mais de 20. Mais de 20? Nossa. Tinha um jornal anterior até o estado de São Paulo que se chamava O Patriota. E aí eu contratei uma historiadora para levantar as histórias no Patriota dos óbitos que aconteceram dentro do Rolim. E depois, pra gente não contar e não fazer entretenimento com as histórias tristes do passado. Sim. Eu contratei uma escritora de terror, que é a Paula Feb, que eu amo, minha amiga. E ela escreveu contos de terror baseados na verdade que aconteceram ali. Mas são inspirados, não são as histórias porque a gente também reais. não quer mexer com o sofrimento humano. Exatamente por isso. Aí ele vai entrar dentro de um museu e no dado momento vai acontecer um upside down ali dentro. Vai acontecer uma catástrofe geral e as pessoas que estão ali… Um evento apocalíptico. Exatamente isso. E as pessoas que estão ali, elas vão
ter que sair daquele momento, senão elas vão ser devoradas, talvez, por algumas criaturas que foram transformadas naquele momento. Aham. E ali vai ocorrer um survivor. Então as pessoas vão sair dali de alguma forma, correndo para algum lugar que não sabem aonde ainda, eles não sabem, né? Então eles vão sair de 7 andares, vão subir 7 andares. E ali eles vão dar de cara, nesse 7º, no 8º andar, na verdade, com um bar fenomenal. A experiência completa tem 1 hora. Só que se você for pego no meio do caminho, você vai parar no bar, que o bar vai chamar Grito. Isso. E aí a gente vai microfonar os 7 andares. Retroalimentado pelos gritos. Gritos das pessoas que estão tentando escapar. Exato. Das criaturas monstruosas que vão estar habitando os 6 andares. Então imagina você tá tomando um drink E de repente, no lugar e a única trilha sonora que você tem é o grito ao vivo das pessoas que estão tentando escapar. vai ter vários Só xingamentos. de pensar nisso, eu tenho demais. vontade de… Eu começo a salivar. Você é que nem eu, também quero participar, quero eu fazer, falo, quero… cara, eu quero ficar o dia inteiro ouvindo o grito. Eu sou um sádico, talvez. Será? Mas eu quero ficar… E deve ser muito legal Muito um bagulho legal, desse. muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar também. Uma coisa que a gente sempre conversa, eu e o Rafa, é que a gente monta coisas que a gente quer pra gente. É exatamente isso. É isso. E tem uma coisa que isso aqui vale muito pra qualquer empreendedor que tá ouvindo aqui a gente. Tem sempre esse bagulho de público-alvo, né? De você imaginar quem que é o outro. Tem até pra gente falar de negócios e falar como que a gente estrutura o negócio. O Olim tem um tempo de maturação lá, essa experiência, que a gente tá falando que faz 1 ano, né? Sim. Que a gente tá se enrolando. Eu tô enrolado com Love, vocês estão estavam enrolados com o nível 3, agora a gente vai começar a mexer mesmo no negócio, no bagulho. Mas a gente se diverte. Muito. A gente faz pra gente. É isso. E isso é muito válido pra você que tá montando o seu negócio. Existe uma categoria disso? Eu não sei se existe ou não. Como assim, uma tecnicamente, assim, porque a gente, óbvio que a gente estuda BP, estuda público-alvo, mas a gente faz aquilo que a gente gosta. Porque… Existe uma categoria? Não, eu acho que é um empreendedor… existe. Se você vai falar academicamente, chama empreendedorismo artista, ou pós-capitalismo. O Lipovetsky fala sobre isso. Mas você tem uma maneira de você fazer isso que você falou. Se você encontrou alguém que fez, e se você gosta muito do trampo de uma outra pessoa, não copia, vai trabalhar para aquela pessoa, né? Agora, se você não encontra nada daquilo que você gostaria de ter, ou chama aquela pessoa para ser sócia, né? Como eu fiz. Você fala, porra, cara, eu sempre quis tentar. A gente não tá muito preocupado. A gente tá preocupado, lógico, com que faça dinheiro. E eu tenho certeza que vai fazer. Só que o mais divertido é montar essa experiência pra gente. A gente quer que o negócio seja foda. Tanto pra gente quanto pros outros. Esse que é o mais legal. O dinheiro é consequência. Exatamente. Ele vai entrar, de alguma forma. Mas o mais legal vai ser o cara chegar no 8º andar dentro do grito, com os olhos arregalados e falar: puta que pariu, que lugar legal que eu acabei de passar. O que foi isso? O que foi? E que é o que acontece muito no Abada no nível 3. As pessoas saem cagadas, chorando, mijadas, saem desesperadas. E elas falam: meu Deus, o que aconteceu aqui dentro? E é essa sensação que a gente vai ter também lá no Rolim. E é uma coisa muito legal pra você que tá montando produto ou serviço. Você não vende produto ou serviço, você vende memória. Você vende as histórias de guerra que você conta depois. Você vê, tudo isso transcende o valor que você vai pagar 150, 120, 200 reais num restaurante, e você teve uma experiência muito foda. Uma maneira Você nem lembra do preço. Você não vai se lembrar do preço, e as histórias que você conta depois amortizam o valor. É isso. Por isso que as pessoas procuram experiência. Por isso que experiência é uma coisa tão importante nos dias de hoje, que a gente fala incessantemente sobre o assunto. É porque ela cria mais valor pelo custo que você está pagando por um determinado produto ou serviço. O legal de tudo isso é que esse negócio de experiência, ele tem há muitos anos, né? Só que hoje está muito em alta porque as pessoas acho que entenderam que a experiência é algo marcante. É como você acabou de falar, tem que ser algo que marca as pessoas, tem que ser algo que dê prazer das pessoas comentarem depois sobre o que elas sentiram. Que a Disney faz isso há anos. Há muitos anos. Que a Disney já sacou isso lá atrás. Você imergir dentro de um ambiente e você tá ali e você fala: poxa, eu tô no Piratas do Caribe. Ou quando você vai até as filas. A fila na Disney é já tipo, é quase um prequel da experiência que você vai ter na montanha-russa ou no brinquedo em si. E assim, eu não conhecia um negócio que eu queria deixar uma adenda só. Eu não conhecia o Sleep No More, né? E você falou pra mim lá atrás sobre isso, e outras pessoas foram atrás, e a gente vai montar um negócio desse.
Já Que se demais. prepara. Que demais. Não, a gente, que eu tô dizendo… nós? Já se prepara. Mas, cara, vamos tirar o rolinho da frente? Não se preocupa. O rolinho, ele vai acontecer, mas depois vem. Eu acho que é uma indústria que aqui no Brasil é muito promissora, essa coisa do teatro imersivo. Isso, exatamente. É uma categoria que são poucos os que conseguem fazer. Porque Existe algum no Brasil hoje fazendo? Você acha? Você já viu alguma coisa de disso? teatro imersivo? É. Não como entretenimento. Tinha o Teatro da Vertigem que fazia isso de uma Mas maneira foi muito em mais… 1900 no final dos anos 90, começo dos 90, anos 2000, até 2000 e pouco. Não tem nenhuma… Faz tempo que eu não vejo uma peça do Vertigem. Mas como teatro imersivo, assim, que tá no campo do entretenimento… A gente teve aquela experiência lá no Shopping Vila Lobos, lá de terror, que eu particularmente não gostei muito, achava muito artificial por isso. Quando é artificial… Exato. te quebra o ilusionismo, entendeu? Então eu acho que na gringa tem conglomerados, né? Na gringa tem conglomerados, assim, que cuidam de teatro… Sem ser Sleep No More. Sem conglomerados, cara. De terror, até tem os caras que fazem o… Puta que pariu, eu já fui tantas vezes lá. Já na Inglaterra. Você comentou sobre eles. Do Você Back falou, você falou demais. Do Secret Cinema. Secret Cinema. O Secret Cinema, que sempre fazem uma homenagem com teatro, também, misturado teatro e Isso é cinema. legal pra caramba. Eu fiz o Sinestesia há 5 anos também, que foi muito legal. Então eu acho que é uma maneira de você conjugar vários suportes artísticos numa experiência única. Legal. Sabe? Sem encontrar barreira entre teatro, cinema, restauração, literatura. Eu acho que você acaba criando… É um novo animal mesmo. E eu acho que no Brasil não conheço nenhum grupo que faça isso. Porra, em 2023 vai ter. Tomara, né? Não, já tem hoje com o Abaddon. O Abaddon tem, claro. Mas eu tô dizendo, a gente vai montar. Eu acho que vai ser muito legal. Vai ser muito legal, porque é um território muito novo. Do ponto de vista de negócios, do ponto de vista ele é muito trabalhoso, ele não é fácil. Dá muito trabalho. Eu tô sentindo isso na pele hoje. É pouco escalável, né, também. Não, ele é bem… Eu acho, assim, o Abaddon em si, ele é bem escalável, tá? No ponto de… Vamos falar financeiramente de negócio. Vamos tirar… Mas você pode ter 10 Abaddons no Brasil inteiro? Pode. Eu não posso ter 10, eu posso ter 50. Eu posso ter Abaddon… Agora a gente tá montando um Abaddon que ele vai ser algumas carretas que vai… É o Abaddon que tá indo pro Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia. Mas você vai instalar ele em shopping, não? Eu vou instalar ele num shopping lá do Rio de Janeiro que tem uma história. Acha que funciona? Tem uma história. Nesse shopping específico vai funcionar. Eu acredito muito assim, ó. A gente tem que… O Abaddon aqui em São Paulo, ele funciona muito bem porque ele tem o local, tem a história, tem o peso e tem o ambiente. Quando a gente vai para um entretenimento mais rotativo, ele muda um pouquinho o sentido. Ele perde um pouco o sentido do mistério e tudo mais. Mas a gente tem algumas maneiras de fazer a pessoa emergir um pouco dentro do universo. E essa imersão, mesmo que ela for pequena para a pessoa, já vai valer a pena. Entendi. Eu acredito nisso. A gente teve uma proposta de ir, por exemplo, para Olímpia. Eles apresentaram um casarão lá em Olímpia. A cidade de Olímpia. Olímpia, isso. Que eu acredito muito, tá? Acredito muito. Não fui por financeiro, mas eu acredito demais que lá vai explodir em breve. Já tá explodindo, né? A cidade de Olímpia? Nossa senhora. A parte de Nada. entretenimento… Quantos mil habitantes tem? Pouquíssimos. Acho que 40 mil, acho que uma coisa assim. Como que você pensa que isso pode… Tem 1 milhão de pessoas que passam lá. Na cidade de Olímpia? Por quê? Tem resorts de águas quentes. Se não me engano, ele é a segunda ou terceira maior hotelaria de cidade do Brasil. É mesmo? Eu não sabia. E entretenimento lá, a gente tem uma cidade do dinossauro, um museu de cera e só. A cidade é muito carente de entretenimento disso. Então a gente tá estudando uma proposta talvez de ir pra lá e montar, mas eu quero montar dentro de uma casa que faça sentido e montar uma história imersiva, tudo pra lá. Enfim. E eu acredito que isso, o Abaddon, ele é replicável, sim. Ele é dessa forma, desse jeito, ele tem uma capilaridade boa de ganhar dinheiro ali e em outros lugares também. Eu acredito muito nisso. Aí você me perguntou sobre… A gente tá falando sobre Sleep No More, né? Se ele tem… Ele é muito trabalhoso. Porque assim, quer queira, quer não, nos meus free times eu tô escrevendo já. Então a gente tem história de 20 pessoas durante 1h30.
Diferente de um filme, ou diferente de qualquer outra coisa, um filme você tem 2 horas de filme. Você tem lá 25 personagens que você tem uma história de 2 horas. Mas são cortados em muito em fatiazinhas pra ter aquilo lá acontecer. Quando você fala, eu tenho que ter 20 personagens em 2 horas. São 20 personagens constantes, são 22 horas. É multiplicado isso. Entendi. Né? Então são 40 horas ali de texto, personagem, né? de texto. E eles têm que se entrelaçar, tem que existir uma trama, tem que existir todo um processo pelo meio disso. É muito trabalhoso. É por isso que eu acredito que ainda não teve ninguém que sentou pra fazer. Porque o Abaddon em si, ele é um negócio totalmente novo. Nunca existiu uma casa de terror fora da época de terror. Ou dentro de um parque de terror. Não existia nunca existiu isso. A gente, se quisesse ir no terror, a gente esperava vir outubro, Halloween, ou ia pra dentro de um parque de diversão pra ter uma casa de terror, alguma coisa assim. É muito obsoleto também, né? Porque a casa de terror dentro do… É que a gente nem tem mais parque, né? Hoje em dia tem o Hopi Hari, você tem o Beto Carreiro. Tem o Parque Marisa. Parque Marisa? Qual que é esse? Itaquera. Não conheço. Mano, não conheço. Parque Eu vou lá, Marisa. quero conhecer. Eu sou fã do Parque Marisa. É o meu programa predileto na vida com a Pina, é ir no Parque Marisa. Próxima vez que você for, tipo já sabe que Stranger eu vou Things, junto. sabe aquele parque tosquinho Sei, da década de 80? Animal. Fibra de vidro pra tudo quanto é lado. E aquelas brincadeiras de rodar roleta e você aposta no time, vencedor. Criança perdida. Criança se perde no meio, você vai encontrar lá jogando um basquete. Exatamente. É isso. Tem umas figuras meio estranhas, olhando pras crianças. Aquele samba velho da década de 90, assim. Sabe? Que legal. O Parque do Terror, que esse tipo… Tem um Parque do Terror lá? Não, tem um castelo… Já é um terror, não, né? Não, mas eu gosto muito. Eu tô falando, tô zoando, mas eu amo. Tem um castelinho do terror que é maravilhoso, tão tosco. Só fibra pra tudo quanto é lado. Não, fibra. Eu acho que eles nem usaram fibra. Deve ser Por fora. madeirite. O bagulho. É muito tosco, mas é muito se torna fofo. Bom. É muito bom, dá volta. Se torna bom. Sabe, tem você é transportado pra 1987. Porra, espingardinha com rolha. É isso. Pô, que delícia. É isso. Você paga 10, 50 rolha. Nossa, que delícia. Pode derrubar a caixinha de cigarro. É isso. Só que as caixinhas são pregadas. É claro, você nunca ganhou o prêmio. Vai conseguir tirar e o cara tá lá rindo na sua cara, que tá gastando mais R$5 que você joga que não entra na garrafa. Exatamente. Pô, é o que eu gosto. Mano, você vai amar. É o que eu Parque amo. Marisa. Vamos lá. Vá. Vamos. Bom, e aí a gente… Então, eu acredito… Você falou que é meio tosco esse negócio do terror dentro dos parques, né? Eu acho que ele combina, sabia? Ele combina um pouco, porque existe uma imersão do parque, dependendo qual parque você tá. Por exemplo, vamos falar sobre o Hopi Hari. O Hopi Hari, você tem a imersão lá que você também… Ele copia um pouco a Disney, né? Você tem os setores e você vai para um setor do Alibaba, você vai para o setor do cowboy, né? Ou o setor de crianças. E aí tem um setorzinho ali do terror, que eu acho que é legal. Como a gente fala muito, né? As pessoas precisam de terror. Vocês vão viver sempre no conto de fadas. Ela tem que ter um pouco de alinhamento de expectativa da realidade. E o contraponto também, né? É isso, né? Se viver sempre na fantasia é ruim. Não, o terror é o respiro que todo mundo precisa. Mano, chegamos com 1h10 E é incrível, que eu tenho tanta coisa pra falar, peço desculpas ainda. Não, imagina, foi uma delícia, mano. Eu ficaria com você aqui, quando a gente conversa, a gente fica horas. E foi uma conversa quase de amigos aqui, né? Mas a gente falou muito de negócios também, que eu acho que é importante essa coisa do terror, que é um território que as pessoas nem pensam como potencial de negócios, né? E tem tanta coisa no meio que dá pra se explorar. Por exemplo, quando você fala pra mim, o que falta do terror pra gente? Braço. Braço. Porque existem coisas fantásticas. Por exemplo, desculpa, tô indo de novo conversar. Vai, relaxa. Rapidinho. Eu faço parte de um grupo de terror do Facebook lá, que uma menina no interior de São Paulo postou, poxa gente, olha meu trabalho e tal. Uma menina que nunca expôs em lugar nenhum, que nunca fez nada, tinha umas artes maravilhosas. Lindas. Eu virei pra ela e falei, olha, não te conheço. Você não me conhece, você não sabe o que eu faço. Mas eu gostaria muito de ter seu trabalho exposto aqui. Eu infelizmente não tenho como comprar todo o seu trabalho, eu não sei nem quanto custa, mas eu quero te dar a oportunidade para você expor aqui, né? Eu tenho uma casa de terror. A menina me escreveu um texto. Eu li o texto vendo ela chorando e escrevendo o texto. Poxa, que oportunidade, que não sei o que. Ela falou, não é oportunidade não, você merece. Seu trabalho é fantástico. Seu trabalho é demais. O pessoal precisa ver seu trabalho para comprar.
Não é no Facebook que você vai ver. De repente, o seu público tá aqui comigo. Então, muitas vezes, a pessoa não pensa que existem milhares de coisas que dá pra fazer. E o terror, até bem pouco tempo atrás, era solitário. Tinha poucas pessoas que… Agora, com o tempo de redes sociais, você consegue encontrar comunidades e mais comunidades que gostam de terror. Encontra os seus pares. Que celebram o gótico. A minha filha é gótica suave. Gótica fofinha, ela se autodefine como uma gótica bonitinha. fofinha. Muito fofa. Minha filha é muito fofa. A Pina, eu adoro a Pina. Eu também. Eu jogo dizer que eu gosto talvez mais dela do que de você, mas… eu também gosto mais dela do que de mim, certamente. Você tem um bom gosto. Ela é ótima de verdade. Cadu, muito, muito obrigado, foi delícia. Aprendi bastante contigo aqui. E tô excitado por 2023. Um dos marcos de 2023 vai ser o Edifício Rolim. Vai ser. Então, e um abraço para os nossos sócios que não estão aqui, Cadu e Cairê. Com certeza, o Rafa, manda um beijo pro Rafa. Rafa, cara, chamei o Rafa de Cadu. Cadu, não. Desculpa pelo xingamento. Não, imagina. Não, eu tô querendo falar com o Rafa. Com o Rafa. Desculpa pelo xingamento. Ele deve, quando ele estiver escutando, ele ia falar, não, eu juro por Deus, é a coisa mais normal chamar ele de Cadu e Eles Cadu de parecem Rafa. irmãos, você sabe que a relação de vocês dois, ela… Gêmeos, uma mórbida semelhança. Tem um bagulho meio irmão siamês, meio bizarro entre vocês dois. Você sabia disso, né? Olha, eu não sei qual que é a sua religião, o que você passa, mas eu tenho um amigo meu que ele é muito espírita, ele é muito dessa área. Quando a gente vive junto toda semana. Eu, ele e esse cara. Ele vira e fala, senhores, se acostumem o resto da vida de vocês são codependentes e todo mundo vai confundir vocês porque vocês são a mesma pessoa. Você sabe que você falando desse jeito… Tem um bagulho muito… A relação de vocês é muito esquisita. Tô te falando mesmo? de fora. Não, muito louco isso. Muito bonita. Eu gostaria muito de ter um amigo assim na minha vida. Mas muito, muito estranha também. Será que meu pai passou pelos lugares, ou a mãe dele passou pelos lugares, minha mãe? A gente nunca vai descobrir. Mas eu nunca vou descobrir, exatamente. Mas eu tô empolgado de conviver com vocês pelos anos. Vai muitos longos, se prepare. Oxalá. Diva de CNPJ, toda quarta-feira em qualquer, enfim, plataforma que você quiser ouvir ou ver o programa. Até quarta-feira que vem. Obrigado, Facundo, de Valeu, verdade. Cadu. Até a próxima. Até.